Oi, de novo, sou eu. Vou falar agora sobre a ciência como paradigmas do físico também e filósofo Thomas Kuhn. Ele escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que eu recomendo fortemente assim, para vocês. É um excelente livro de filosofia e também de história da ciência. E o que ele apresenta nesse texto é uma abordagem alternativa àquela tanto do indutivismo quanto do falsificacionismo. Ele sustenta que a inovação, né, que a diferença que o Kuhn faz nesse texto é tentar compreender a lógica da investigação não científica, né, não do ponto de vista estritamente da relação que a teoria mantém com os dados empíricos, mas do ponto de vista histórico, né? Então, coisas que até antes não eram levadas em consideração, que não tinham, digamos assim, um papel central na teoria, passaram a ser consideradas relevantes, né? Como, por exemplo, a noção de tradição, a tradição de investigação, né? Vocês lembram que tanto para o indutivista quanto para o falsificacionista pouco importa a história concreta, digamos assim, né, de uma certa tradição de investigação. O que vai definir se a teoria, se a lei científica proposta é verdadeira, né, ou se ela é confirmada ou corroborada, se ela deve ser admitida como parte de uma ciência, é a relação que essa teoria, que essa lei mantém com os dados. No caso do indutivista, é uma relação de indução, né? Os dados devem se repetir e confirmar o que a lei afirma. E no caso do falsificacionista, a lei geral ela vai ser comparada, digamos assim, com a realidade. E na medida em que ela encontrar confirmação, se eu não encontrar nenhuma observação particular, né, que entre em atrito com a teoria, ela vai ser aceita, né? Então, se eu acredito, por exemplo, no caso do Popper, né, que um exemplo famoso dele, né, que todos os corpos são pretos, né, no dia, essa é uma conjectura minha, no dia que eu encontrar um corvo branco, eu vou ser obrigado a abandonar a teoria, né, porque ela foi falsificada por uma experiência. Então, todo o processo de aceitação e rejeição de teorias, né, esses dois modelos, ele tem a ver com o tipo de relação que a teoria mantém com a nossa experiência, digamos assim, né, com os fatos dados da realidade que podem ser verificados ou não. E o Kuhn foi, então, promoveu, né, uma inovação nesse modelo porque ele introduziu a ideia de que às vezes, ou sei lá, na maior parte das vezes, o que acontece na ciência, na verdade, é que o cientista ele trabalha dentro de uma estrutura já constituída de solução de problemas que ele chama de paradigma, né? Tem várias acepções, tem umas 20 sentidos que ele dá para esse termo paradigma, né? Mas vocês podem pensar paradigma como um modelo de explicação, modelo de compreensão. Por exemplo, a mecânica newtoniana é um paradigma de explicação do comportamento dos corpos celestes. A física aristotélica é um outro modelo. Então, é um outro paradigma, né? Ela explica por que os corpos caem dentro de seguindo, né, certas leis que são previstas pelo modelo, né? No caso do Aristóteles, o modelo pode ser retilíneo e pode ser circular. No caso da mecânica newtoniana, tem outros tipos de modelo, outros tipos de movimento, né, como as órbitas elípticas, né, que era uma coisa que o Newton passou a aceitar a partir de Copérnico, né, da Revolução Copernicana. Então, dada essa tradição, né,
O que o cientista vai fazer é tentar responder, quando uma certa tradição está consolidada, o que o cientista vai fazer é isso que o cientista aprende na faculdade, né? Ele vai aprender como que se resolve problemas dentro daquela ciência. Então, vocês podem pensar nos exemplos que eu dei no texto ali da agricultura, né? Na agricultura tu tem modelos hoje, o modelo, o paradigma, assim, de produção de alimentos é um paradigma materialista, né? Que a produção ela visa o máximo de resultados no menor pedaço de terra, né? E essa é uma forma, digamos assim, de encarar a agricultura, né? A produção, o cultivo e controle de pragas e produção de grãos e etc, né? Mas esse é um paradigma que é completamente diferente do paradigma de cunho mais humano, sociológico, né? Que era, digamos assim, da antiguidade, em que a produção era parte de certas tradições sociais, num certo grupo de pessoas que fazia, né? Que se estabelecessem entre essas pessoas certos laços, né? De afeto e sociabilidade, né? Tudo isso é abstraído no modelo contemporâneo. Então, modelos mais antigos eram muito mais qualitativos, né? Interessava não só o resultado, mas também por que produzir isso, né? Então, é para manter a comunidade, para que a comunidade floresça, né? Hoje em dia, para um engenheiro de alimentos, um agrônomo, não interessa o florescimento da sociedade, não interessa que a produção, a plantação seja lucrativa, né, para ele. Se a comunidade vai fazer bom uso disso, é uma coisa que, sei lá, a bolsa de valores e alguém vai lidar com isso, mas não o próprio trabalho dele, né, como engenheiro. Então vocês vejam que aqui tem então a ideia, né, quando alguém vai a formação científica, a própria ideia da ciência é aprender as leis fundamentais que constituem um paradigma, né? Isso o Kuhn chama de ciência normal, é quando a ciência está bem constituída, então ela tem estratégias, ela tem metodologias para resolver problemas, mas eventualmente dentro da ciência pode acontecer o que ele chama de anomalias, que são problemas persistentes, são problemas que a teoria não consegue dar conta, né? Ela não tem como resolver a partir dos instrumentos que ela dispõe. Então, por exemplo, suponho que agora, não sei, é uma hipótese especulativa, né, mas que começasse a aparecer um grande número de doenças, de câncer, sei lá, já existe isso hoje, né, mas numa forma muito mais grave, né, do que nós temos hoje. Então, boa parte do nosso, não só no caso da agricultura, mas também em outras ciências, a gente precisaria tentar entender o que está acontecendo, o que levou a essa anomalia, né, esse tipo de comportamento aberrante, assim, dentro daquilo que nós estamos, que o modelo ensina a gente a esperar, né? Quando essas anomalias se tornam persistentes, então, elas são anomalias graves também, não são problemas, assim, que não têm grandes consequências, né? Um dos exemplos, né, que é muito citado na literatura científica é um caso do calendário, né, que não existia um modelo adequado para calcular os dias do ano e calcular dívidas, né? Então, a cada de tempo em tempo, no modelo, no calendário gregoriano antigo, era necessário acrescentar vários dias, aí isso dificultava cobrar juros, por exemplo. Então, esse era um problema persistente que levou ao surgimento de uma nova teoria de explicação, né, do comportamento dos corpos celestes, que permitiu, então, uma outra organização, né, do calendário muito mais racional e muito mais precisa do que a que existia. Então, quando uma anomalia se torna séria, né, ela gera aquilo que o Kuhn chama, como por exemplo essa anomalia, né, do calendário antigo, ela gera, que era uma dificuldade relacionada com o comportamento dos astros, né, a teoria que a Terra era o centro do universo, ela gerava esse tipo de distorção. Então foi necessário surgir uma nova teoria para dar conta do problema. Quando essas anomalias são persistentes, são difíceis de responder e elas são graves, né, e colocam problemas sérios,
elas geram aquilo que o Kuhn chama então de um estado de crise nas ciências, né? Um estado de crise, então ele pede o surgimento, ele pede a proposição de um novo modelo, de um novo paradigma, de uma nova forma de interpretar os fatos, né, e fenômenos enfim, não só os fatos, né, mas toda a nossa forma, toda a nossa visão, toda a nossa percepção, né, da realidade num certo momento. Então, usando o exemplo que eu dei antes, né, se começasse, sei lá, do nada, as pessoas começassem a desenvolver certos tipos de câncer, não sei, a boa parte da ciência teria que se reorganizar para tentar dar conta desse problema, né, que seria um problema sério, né, uma ameaça séria para a humanidade. Com o avanço, por exemplo, agora das mudanças climáticas, talvez a gente precise pensar outras formas de lidar pelo menos a ética, né? A nossa ética vai mudar bastante, assim, os nossos compromissos, eles não vão ser mais compromissos com danos, né, que nós podemos causar para outras pessoas, mas também danos para gerações futuras. Então, tu vai ter, pelo menos na forma como nós interpretamos as nossas responsabilidades, vai ter uma mudança importante aí, provavelmente no futuro, né? E então, como eu estava dizendo, vocês podem perceber que na dinâmica, no modelo do Kuhn, a gente tem um estágio, né, que ele chama de pré-ciência, que é quando os cientistas ainda estão tentando encontrar uma forma razoavelmente estável de explicar problemas. Depois, num certo momento, ela se torna a ciência normal, então, que é quando esses métodos já se encontram estabelecidos, já tem uma tradição de formação, tem um paradigma, né, de solução de problemas, e em algum momento esse paradigma pode entrar em crise. Quando uma crise se instalar, a crise é quando tem anomalias persistentes. Quando uma crise surge, então acontece o que o Kuhn chama de uma revolução científica, que há uma mudança de paradigma, a criação de um novo paradigma, o deslocamento do cientista do paradigma antigo para um paradigma novo, que vai fornecer, né, novas estruturas e novas formas de solução de problemas dentro daquela ciência. O que há aqui, então, a ideia central, né, que está em jogo aqui no modelo do Thomas Kuhn, então, é que a ciência é um mecanismo de solução de problemas, né? O cientista é alguém que tem um treino dentro de uma certa estrutura social de trabalho, que ele vai aprender, então não é necessário, como o Popper sugeria, né? Não é plausível supor, né, que o cientista abandone o paradigma quando ele vai encontrar um problema. Na verdade, ele vai tentar solucionar o problema com esse paradigma. Então, a ideia de falsificação não é tão central na ciência como o Popper estava sugerindo. A ideia central da ciência é solucionar problemas dentro do paradigma. Quando o paradigma é ameaçado, quando há uma anomalia, né, o que o cientista faz é geralmente procurar outras hipóteses auxiliares, né, para manter o paradigma e não abandoná-lo, né? Nós somos, digamos assim, o Kuhn está tentando sugerir que nós somos muito mais aferrados, muito mais apegados a modelos do que o Popper. Nós somos menos racionais, nós somos muito mais sociais, né? Muito mais ligados à dinâmica do trabalho científico concreto, né? De seres históricos do que seres racionais, que diante de uma falsificação nós imediatamente deixaríamos de lado a teoria, né, e passássemos a seguir um outro modelo, né, de explicação. Só para ilustrar para vocês, eu queria, para ver como essa noção de paradigma do Kuhn é complexa, né, o Chalmers apresenta no livro dele, apresenta quatro aspectos, né, que constituem um paradigma, então, que é como eu falei, um modelo de explicação dentro de uma certa tradição científica, né? Ele diz que um paradigma contém leis explicitamente declaradas e suposições teóricas, como por exemplo as leis do movimento de Newton. Ele, além dessas leis, ele tem maneiras padrão de aplicação das leis a uma variedade de tipos de situação, que é a maneira como o método ensina a avaliar, né, se a lei está sendo satisfeita ou não.
Ele tem não só métodos, ele tem técnicas também necessárias para que a lei se aplique ao mundo real, e ele também tem princípios, né, últimos, assim, metafísicos que fazem parte do paradigma. Tudo isso é apresentado pelo Chalmers como parte do modelo de paradigma do Thomas Kuhn, e quando ele explica como se dá as anomalias que vão gerar estados de crise na ciência, né, ele diz que essas anomalias elas devem atacar os fundamentos do paradigma, elas devem ser sérias, elas devem ser resistentes, então como eu estava falando, ela tem que persistir por muito tempo, e elas também precisam ser, a seriedade, né, deve se aprofundar, e normalmente, né, piora, digamos assim, quando surge um paradigma rival, um outro modelo, né, de explicação, que vai gerar o que ele chama, então, de uma revolução científica, né. Uma vez que a revolução foi instalada, né, dentro da dinâmica da ciência, uma nova ciência vai surgir, um novo modelo vai surgir e vão ser apresentadas novas explicações, né, até que, enfim, sei lá, em algum momento surjam novos problemas. Então, aqui eu acho que, imagino que tenha ficado claro para vocês, mas a ideia central é que diferencia esse modelo kuhniano, né, do modelo tanto do Popper quanto dos indutivistas, do início da história da ciência moderna, é que ele está muito mais vinculado a pensar a ciência como parte, né, de um trabalho social que envolve uma tradição e que as pessoas são seres concretos, que têm... Então, não é simplesmente as relações lógicas que a teoria, a lei, né, científica mantém com os dados que define o estatuto de cientificidade. O papel do paradigma aqui é muito mais, é tão central, né, quanto a ideia de comprovação ou refutação, tal como vinha sendo tratado na história da ciência. Tá bom? Um abraço, então, até a próxima.